Como a Bíblia nos ensina a superar a traição com fé. A traição, com sua profundidade de dor e perplexidade, é uma das experiências mais devastadoras que alguém pode vivenciar. Na Bíblia, a traição de Judas a Jesus, como descrito em Mateus 26, 48, 50, revela não apenas a fragilidade humana, mas também a resposta de Deus diante de tal ato. Quando Judas se aproxima de Jesus, ele o chama de amigo, uma expressão carregada de misericórdia. Mesmo sendo traído por aquele a quem confiara, Jesus não retribui com raiva ou rancor. Sua resposta é um convite à reflexão, à reconciliação e à dor silenciosa do perdão. Esse exemplo divino ensina que, apesar do sofrimento, a traição não deve nos levar ao desespero, mas nos desafiar a praticar o amor e o perdão incondicionais, mesmo quando o coração está partido. O perdão, ensinado de forma clara e constante na Bíblia, é a resposta transformadora para a traição. Em Lucas 17, 3, 4, Jesus afirma que devemos perdoar 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia, se voltar a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Essas palavras não só desafiam nosso entendimento sobre perdão, mas nos convidam a viver o amor de Deus de maneira prática. Quando somos traídos, o coração sente a dor da ofensa, mas o perdão não é sobre ignorar a dor, mas sobre liberá-la para que a alma não fique aprisionada. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas sim decidir liberar o outro e a nós mesmos da cadeia do ressentimento. Esse é o caminho para a verdadeira libertação, onde a paz se torna possível e a cura começa a acontecer. A traição de Judas, registrada em Mateus 26, 14 e 16, é uma das passagens mais impactantes da Bíblia, refletindo a complexidade das relações humanas e a natureza da lealdade. Judas, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, decide traí-lo por 30 moedas de prata, entregando-o aos líderes religiosos. O comportamento de Judas mostra como, em momentos de fraqueza ou ganância, a lealdade pode ser quebrada. No entanto, a resposta de Jesus é cheia de sabedoria e amor. Ele não revida com vingança, mas lamenta a escolha de Judas, demonstrando compaixão mesmo diante da traição. A atitude de Cristo diante desse ato nos ensina que, embora a traição cause dor profunda, a verdadeira resposta não é a raiva ou o desejo de retaliação, mas a reflexão sobre nossas próprias falhas e a busca pela reconciliação. Salomão, em Provérbios 6, 16, 19, descreve as coisas que Deus abomina, incluindo a testemunha falsa que profere mentiras, algo intimamente ligado à traição. A traição muitas vezes começa com a desonestidade, o engano e a quebra da confiança, e suas consequências podem ser devastadoras. Ao falar sobre a mentira, Salomão nos lembra da importância da integridade em nossas palavras e ações, algo que é fundamental para manter relacionamentos saudáveis e evitar a traição. A sabedoria divina, ao nos alertar sobre os perigos da falsidade, nos chama a viver com honestidade e fidelidade, sempre atentos às escolhas que fazemos em nossas interações com os outros. Essa prudência nos ajuda a evitar o sofrimento da traição e nos orienta a agir com discernimento, preservando a confiança e a verdade em todas as situações. A história de José, narrada em Gênesis 37, ilustra como a traição, mesmo vinda daqueles que mais amamos, pode ser usada por Deus para cumprir seus propósitos. José foi traído por seus irmãos, vendidos como escravo e lançado em circunstâncias difíceis. Porém, em meio ao sofrimento, ele nunca perdeu a confiança em Deus. Em vez de permitir que a traição o definisse, José escolheu perseverar e confiar que Deus estava com ele, não importa o que acontecesse. Sua trajetória, ao ser elevada ao poder no Egito, não só garantiu sua sobrevivência, mas também a de sua família.
A história de José nos mostra que, por mais difícil que seja a traição, ela pode se tornar um campo fértil para o crescimento e a realização de um plano maior, especialmente quando mantemos a fé e a integridade em nossos corações. A traição, como a vivida por Pedro, é um profundo teste de caráter e fé. Em Mateus 26, 31, 35, Pedro se compromete a nunca abandonar Jesus, mas diante da pressão, nega-o 3 vezes. A experiência de Pedro revela a fragilidade humana diante da adversidade. O momento de traição não ocorre apenas por uma falha externa, mas por uma falta interna de vigilância e compreensão da própria vulnerabilidade. Quando Pedro nega Jesus, ele é confrontado com a dura realidade de sua fraqueza. No entanto, a restauração vem logo após a negação, quando Jesus, em sua misericórdia, oferece perdão e uma nova oportunidade a Pedro. Esse episódio nos ensina que a traição pode surgir do medo ou da falta de fé, mas também é um convite para refletir sobre nossa fidelidade e o que nos mantém firmes em nossa caminhada com Cristo. Em Romanos 5:8, a Bíblia nos revela uma verdade profunda. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, que não se baseia em merecimento, é exemplificado na entrega de Cristo por aqueles que o traíram, negaram e rejeitaram. Esse amor incondicional, mesmo diante da traição, serve como o maior modelo para nossas próprias ações. Quando somos traídos, a dor pode nos fazer querer retribuir, mas a resposta cristã é outra: refletir o amor de Deus. Assim como Cristo nos amou, apesar de nossas falhas, somos chamados a agir com compaixão, buscando perdoar e restaurar os que nos ferem. Esse amor não é fácil, mas é o que nos ensina a lidar com a traição de forma transformadora, tanto para nós quanto para os outros. O perdão, conforme ensinado nas Escrituras, não implica simplesmente em esquecer a ofensa, mas em escolher liberar o outro do peso de sua falha. Em 2 Coríntios 2, 7 e 8, Paulo nos instrui a perdoar, não apenas como um ato de bondade, mas como uma forma de restaurar relações e evitar que a amargura se instale. Perdoar a quem nos traiu é um processo profundo, que não apaga a dor nem faz com que o erro desapareça, mas cria uma oportunidade de reconciliação. A Bíblia nos desafia a entender que o perdão é uma decisão de liberar, não uma negação do que ocorreu. É uma forma de quebrar as cadeias do ressentimento e permitir que a paz e a cura fluam, mesmo diante da injustiça ou do abandono. Em Mateus 18, 15 e 17, Jesus nos ensina o caminho para a reconciliação após um pecado ou traição, afirmando que devemos ir diretamente ao ofensor e, se ele se arrepender, perdoá-lo. Essa abordagem enfatiza a importância de tratar as questões de maneira pessoal e direta, não expondo a ofensa ao público, mas buscando restaurar o relacionamento em privado. Quando alguém nos trai, a resposta cristã não deve ser o afastamento ou a vingança, mas a oportunidade de restaurar a confiança e restaurar o vínculo. A reconciliação, como é apresentada na Bíblia, não é sobre simplesmente ignorar a traição, mas sobre buscar um caminho de cura e restauração. Em Tiago 1, 2, 4, a Bíblia nos ensina que as provações, incluindo as traições, produzem perseverança, e a perseverança leva à maturidade espiritual, através do arrependimento e do perdão genuíno, criando assim um espaço para o verdadeiro entendimento e crescimento no relacionamento. A traição, embora dolorosa, pode se tornar uma ferramenta de crescimento profundo quando enfrentada com fé. Quando passamos por momentos de traição, somos desafiados a manter nossa confiança em Deus, reconhecendo que Ele tem o poder de transformar a dor em algo que contribui para o nosso desenvolvimento. O sofrimento não é em vão. É uma oportunidade de crescer em caráter, resistência e sabedoria.
Deus, em sua soberania, usa até os momentos de traição para nos ensinar mais sobre sua graça, nos preparando para um nível mais profundo de compreensão espiritual, permitindo-nos nos aproximar mais dele e fortalecer nossa fé em seu plano para nossas vidas. A traição, em suas diversas formas, é uma realidade dolorosa que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Contudo, a Bíblia nos oferece não apenas conselhos sobre como lidar com a dor, mas também a luz do perdão, da reconciliação e do crescimento espiritual. Cada traição, por mais amarga que seja, nos apresenta uma oportunidade de refletir sobre nossa fé, nossa capacidade de perdoar e a profundidade do amor que Deus nos ensinou a oferecer. Em meio ao sofrimento, Deus nos convida a confiar em seu propósito e a buscar a paz em sua presença. Oração. Senhor, sabemos que a traição pode ferir profundamente, mas também confiamos que Tu estás conosco em cada dor. Ajuda-nos a olhar para Ti, mesmo nas dificuldades, e a perdoar como Tu nos perdoaste. Que possamos, através de cada experiência, crescer em fé, amadurecer em espírito e refletir Teu amor ao mundo ao nosso redor. Dá-nos sabedoria para tratar aqueles que nos feriram com misericórdia e compreensão. Que a Tua paz reine em nossos corações e que possamos sempre buscar a reconciliação em Teu nome. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.